Mas ele olha para uma mulher que era uma camponesa, recém-chegada diante das vinhas, pisando sobre as uvas, e ele se apaixona por ela. Ele ama ela, ele cria um desejo de amor por ela. Agora escute, quando você vai pegar os registros, antes de você vir, troca esse fundo aí, que esse fundo é muito bonito. Eu gosto demais de algo de guerra, sou meio doido, tá com um negócio, um trem meio vivo, não tanto, né? Continuando. Então o texto diz que ele decide gostar, não gostar, amar esta camponesa. Diga comigo: o escândalo da realeza. Todo pregador, se de fato ele for bom, ele vai ter uma mente muito pensante. E eu neste altar, eu estava tentando entender, conjecturar, examinar os registros bíblicos, de tentar entender como você pode olhar para Jesus olhando para Salomão. Como assim, pastor Miguel? Como você enxerga Jesus em Salomão? Porque escute, quando você olha para Salomão, rei, que se apaixona por essa camponesa, isso é totalmente motivo de escândalo, pois não era natural, não era normal. Agora eu vou entrar nesse negócio. A Bíblia Sagrada diz que Salomão era rei diante do povo. Ele assume o trono de seu pai. Olha a responsabilidade que ele assume, olha a responsabilidade que ele toma. Agora escute, perfil de rainha para casar-se com o rei, tinha que ser uma mulher de boa aparência, de boa presença, com uma qualidade excepcional, cabelo de forma bonita, adequada para ser rainha, postura adequada para ser rainha. Normalmente, geralmente, uma rainha era alguém, ou uma princesa era alguém que crescia no palácio, que desenvolvia-se no palácio, que arrumava a sua aparência, o seu cabelo, a sua maquiagem no palácio. Mas quando você vai olhar o que a Bíblia diz, essa camponesa não cresce no palácio, essa camponesa não vive no palácio, mas ela vive no campo. É como se eu estivesse dizendo assim: perfil de rainha Alphaville, Morumbi, Itaquera, lugares entre aspas assim, um lugar de melhor recurso, de melhor moradia. Agora, campo, favela, vamos imaginar a favela da Rocinha, Morro do Rio de Janeiro, Cracolândia, esses lugares meio doido. Eu estou falando que essa camponesa era acostumada em estar no campo, e o que ela fazia? Senhoras e senhores, a Bíblia diz que ela cuidava de vinha. Escute-me, por favor. Quando nós vamos ver o texto sagrado, logo no versículo 6 ela diz: eu era, ou melhor, eu sou morena, mas eu sou morena por conta do sol. Eu fui tentar entender, e a mente de pregador minha me deixou uma curiosidade bibliocêntrica ou cristocêntrica, como poderia dizer, e eu fui entender, compreender, examinar, e eu entendi que ela foi queimada do sol, não foi porque ela ficou muito tempo expostas ao sol por estética, por beleza, mas porque ela trabalhava por demais. Ela trabalhava todos os dias, ela saía cedo de casa, ia para o campo e trabalhava, cuidava da vinha, pisava nas uvas, fazia um vinho excepcional, excelente. Mas escute, quando você olha as mulheres, padrões de rainhas, todas belas, bonitas, pele muito boa, mas quando você olha para a camponesa, pele queimada do sol, aí eu te pergunto: o que é que fez um rei olhar para ela? O que é que fez um rei amá-la? O que é que fez um rei se apaixonar por ela? Ela não era uma mulher que tinha uma aparência tão bonita como as outras, porque ela já diz: não me desprezem por eu ser morena, não me desprezem por eu ser queimada do sol. O motivo de que eu sou morena, o motivo de que eu sou negra, minha Bíblia diz, é porque o sol me encontrou, o sol me achou. Escuta, gente, ela é uma mulher marcada pelo sol. O rosto dela está marcado
queimado pelo sol, mas a Bíblia diz que o rei olhou para ela. Oh, glória a Jesus, o rei olhou para ela. O rei não se importou com o aspecto do rosto queimado do sol. O rei olhou e disse: você é bela, você é perfeita, você é maravilhosa. Agora escute, ela não tinha recursos, ela não tinha nome, ela não tinha muita aparência bonita que chamava atenção no nível de palácio, mas o rei olhou para ela. Minha gente, eu pergunto a vocês, e vocês pensem, mas não digam nada: o que é que faz um rei ter 1000 mulheres na hora que ele quisesse até mais, e ele preferir, ele escolher, ele separar uma mulher que não tinha recursos, que não tinha nome, que o aspecto do seu rosto era queimado do sol? O que é que faz um rei olhar para ela? O que é que faz o rei olhar nos olhos dela e dizer: você é a minha amada, você é a minha escolhida, em ti não há defeitos, em ti não há imperfeições, você é perfeita. Ele escreve um livro só para ela, ele registra nos manuscritos sagrados um registro especificamente para ela. Mas o que é que faz um rei olhar para ela? O que é que faz um rei se apaixonar por ela, tendo em vista tudo que eu acabei de citar? E eu fui ler o texto sagrado, e eu fui entender que Salomão a amava, e ela tinha um amor por Salomão que era um amor recíproco. Ela amava Salomão, ela se dirigia a Salomão não por aquilo que ele tinha, não pelo nome que ele carregava, não pelo trono que ele possuía, mas por aquilo que ele era. Vou repetir isso aqui: ela amou Salomão não pelo trono que ele tinha, não pelo recurso que ele tinha, não pela sabedoria que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Eu vou repetir isso aqui: as mulheres do reino gostavam de Salomão porque casar-se com o rei fazia delas rainhas, se relacionar com o rei dava um nome para ela, dava um trono para ela, dava um espaço para ela. Mas a Bíblia diz que esta camponesa, ela não olha para o trono, ela não se importa em ser rainha, ela só diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você não vê ela dizendo rei Salomão, você não vê ela dizendo Salomão, ela diz: o meu amado é mais belo entre milhares e milhares de milhares. Ela está olhando para ele, está dizendo: todas as outras viram em você a personificação de rei, o estilo de alguém que tem autoridade, mas quando eu olho para você, eu vejo que você é alguém humano. É isso que Salomão precisava. Ele precisava de sair um pouco da visão que todos tinham de um rei e se tornar mais humano um pouco. É por isso que a Bíblia diz que ele saía do trono e ele vinha saltando pelos montes para se encontrar com ela. Oh, gente, o que faz alguém preferir ir andando e saltando do que ir a cavalo? O que é que faz um rei sair do trono em um dia que poderia estar guerreando e ir até ela, e se encontrar com ela, e ir atrás dela? E escute, ele vinha andando por detrás das malhadas, por detrás das árvores, e ele observava o que ela fazia, e ela pisando nas uvas, e ela pisando nas uvas para fazer vinho, e ele olha para todas as outras mulheres bonitas, belas, perfeitas, todas ali pisando nas uvas, mas quando ele olha para a roupa dela não estava manchada, a roupa dela não estava suja. É por isso que Salomão vai dizer: em ti não há mancha. Não é porque por causa do rosto, não é por causa da beleza do olhar, do sorriso, dos lábios, não. É porque mesmo em um ambiente que ela poderia se contaminar, ela mantinha a sua roupagem limpa.
suas vestes limpas. Olha para cá que eu vou pregar o que Deus acabou de me dizer. Quando chegar o dia em que nós chegarmos até os céus, quando nós chegarmos no juízo final, vai ter muito bilionário, vai ter muito empresário, vai ter muita gente importante, mas sabe o que vai nos diferenciar deles? É porque quando eles começaram a ganhar dinheiro, eles esqueceram de Deus. Quando eles ganharam o trono, eles esqueceram do altar. E nós, na prova, estamos aqui com as nossas vestes limpas. Na dor, nós estamos aqui com a veste limpa. Deus não quer te ver no dia do seu sofrimento. Deus quer te ver no dia da bonança. Se você fica ou se você vai, se você adora ou se você vaza. O que Deus está dizendo nesta noite tem muita gente que no dia da vitória vai fugir. Só que Deus quer uma noiva que na prova está aqui e na vitória também está aqui. Levante a sua mão, só quem está comigo nesta noite. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher, ela não era de palácio, ela não era de trono, ela era alguém que cuidava do campo. Agora olhe para mim, para você entender esta palavra. O rei se dirige a ela dizendo: és formosa e em ti não há manchas. O rei, ele olha para ela e diz a ela: você não tem defeitos. Agora vamos analisar ela mesmo, na visão dela mesmo. Ela olhando para si mesma, ela dizia: tenho a pele queimada do sol, vivo no meio do campo, cuido de uma vida. Detalhe, a minha eu deixei e estou cuidando de uma que nem minha é. Até o que era dela não estava com ela. Vocês estão vendo aqui? Até o que era dela não estava com ela. Ela não tinha absolutamente nada, ela não tinha recursos. E quando ela começou a cuidar das minhas que nem dela era, os irmãos, escuta, fala comigo, irmãos. Os próprios irmãos desprezaram ela, rejeitaram ela, humilharam ela. Agora escuta, quando os irmãos viram que o rei estava amando ela, que o rei estava desejando ela, que o rei estava se apaixonando por ela, sabe o que os irmãos fizeram? Você não serve para nada. Como que você crê que o rei ama você? Como que você acredita que o rei gosta de você? Você é apenas alguém que cuida de vinha, e a vinha nem é tua. Olha a tua pele queimada do sol, olha a tua pele manchada de tanto trabalho. E ela mesmo diz: amigas minhas. Quem são as amigas? As que trabalhavam no campo. Não olheis para a minha pele. A pele dela era motivo de questionamento para si mesmo. Mas quando o rei vem, o rei olha para ela e diz: em ti não há manchas, em ti não há defeitos. O rei viu nela o que nem ela pôde perceber. O rei enxergou nela o que nem ela notou nela própria. O rei observou os detalhes dela. O rei olhou e disse: seus cabelos são belos, até as suas pulseiras, seus colares são belos. Você não tem defeito, minha amada, minha pomba, você é bela. E escute, o rei usa uma expressão dizendo: meu amor, minha pomba, minha amada, são adjetivos de possessão. O que ele está dizendo? A gente não casou, a gente não noivou, mas eu já estou dizendo: você é minha, você é a minha amada, você é a minha escolhida. Agora olha para cá, você vai ver o problema que Salomão ia arrumar. Salomão querendo se relacionar com ela, ele arrumava um problema gravíssimo chamado de quebra de reputação. É por isso que eu vou pregar hoje sobre o escândalo da realeza. Porque o rei se casar com uma camponesa, o rei se casar com alguém que trabalhava no campo, o rei se casar com uma mulher que
pisava nas uvas. O rei se casar com uma mulher que tinha a pele queimada do sol. Alguns iriam se escandalizar. Mas sabe de uma coisa? O rei em nenhum momento vai dizer o que é que o povo está achando, o que é que as mulheres estão achando, o que é que as suas amigas estão achando. O rei vai dizer: o que importa é o meu amor por você e o seu amor por mim. Sabe o que é que o rei estava dizendo? Eu enfrento qualquer crítica, eu enfrento qualquer escândalo, mas eu não perco o meu amor por você e eu não perco você ao meu lado. Meu Deus, que coisa linda Salomão está dizendo. Salomão está dizendo: não importa o dia, não importa a hora que eu sentir vontade de te ver e de te abraçar, eu vou vir pulando sobre as montanhas, eu vou vir saltando pelos montes, mas eu não vou perder você de vista. Dava para mudar isso para o culto de sexta-feira. Eu vou profetizar: pega quem quer pegar, vai dar glória. Não importa o que alguém fale, não importa o que alguém pense, não importa o escândalo que vai dar. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, Ele passa o obstáculo, Ele pula a montanha, mas Ele encontra quem é dele. Deixa eu ver para quem eu estou pregando. Ela diz: o meu amado, ele vem saltando pelo... Olha que coisa linda. Ele vem saltando pelos montes. O meu amado, ele vem pulando as montanhas. Para quê, mulher? Só para me encontrar, só para me achar. Mas rapaz, eu acho que é sonho. É não. Antes de ontem ele veio, daqui a pouco ele está vindo, amanhã ele vai vir de novo. Como que você tem tanta certeza? É porque ele me disse: você é a rosa de Saron e você é o lírio dos vales, você é o lírio entre os espinhos. Sabe o que Salomão está dizendo? Ao teu redor tem muito espinho, ao teu redor tem muitas muralhas, ao teu redor tem muita gente ao contrário, ao teu redor tem muita gente achando que você não é capaz, mas por amor a você, eu vou ir contra tudo e contra todos, mas eu já declarei que você é minha. Eu vou entregar a palavra falando de Salomão e depois eu entro na temática de ceia, porque Jesus também é assim. Ele luta contra demônios, ele luta contra feiticeiro, mas quando ele quer salvar alguém, ele não te perde de vista. Olhe para alguém à sua direita ou à sua esquerda e diga: ele não te perde de vista. Ele não te perde de vista. Eita glória. O meu amado vem saltando sobre os montes. Agora olha para cá. Diga comigo: escândalo da realeza. Deus também é rei. Deus também é poderoso. Só olha para cá. Eu vou pregar o que Deus falou comigo enquanto eu estava nesse altar. Antes desse culto começar, a palavra já estava sendo gerada na minha alma. Salomão saiu do trono, veio saltando sobre os montes. Jesus saiu do céu e veio caminhando sobre a terra. Salomão deixou o trono para se encontrar com a camponesa. Jesus deixou o trono para se encontrar com o seu povo. Salomão deixou a glória, deixou a majestade, não se importou com nada e entrou no campo, entrou na favela, entrou na periferia e disse: eu te amo, amada minha. Jesus deixou a rua de ouro e de cristal, a rua de jaspe, de diamante, e entrou no meio da balada, no meio das festas, dentro da cadeia, e disse: é meu escolhido, é meu servo, é meu filho. Ele entrou no Nordeste, no campo, enquanto a mulher estava lá trabalhando, enquanto o homem estava às 6 horas da manhã cuidando da vaca, do boi, ele entrou lá dentro. Aí ele olhou
ele disse: é tu, Jesus. Ele disse: sou eu mesmo. Você é vaso escolhido. Mas Jesus, eu não sei nem falar, não tem problema. Quem fala por você sou eu, quem escolhe você sou eu, e quem te levantou sou eu. Salomão atravessou os montes, Salomão atravessou as montanhas, Jesus atravessou a morte, Jesus atravessou a cruz, Jesus atravessou o pecado, Jesus atravessou Herodes, Jesus atravessou o Império de Roma. Jesus atravessou tudo e todos para descer para encontrar. Vai recebendo que eu estou tomado de Deus aqui. Salomão tinha 1000 mulheres, poderia se casar com mais de 1000 mulheres, mas escolheu uma. Jesus morreu por mais de 8 milhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas, mas ele separou uma igreja. Uma igreja. Deixa eu ver quem faz parte desta igreja. Salomão não se importou com a sua reputação. Salomão não se importou com o que o povo iria falar. Salomão disse: pode causar escândalo, o povo pode ficar escandalizado, mas eu vou me casar com ela, eu vou me relacionar com ela. Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi na cruz ele estava do lado de um ladrão, mas ele não ligou com o que o povo iria falar. Ele olhou na cara do ladrão, no olho do ladrão, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu ver quem está aqui. Ô glória, ô glória. Bate na mão de 2 pessoas do teu lado e diga: ele te escolheu, ele te escolheu. Vai, vai, vai. Ele te Salomão saiu do trono, foi saltando sobre os montes, bateu na porta da casa da mulher, ficou recebendo orvalho sobre a sua cabeça, as suas mãos carregavam mirra. Ele colocou as mãos sobre a fresta da porta, e ela diz: as minhas entranhas tremiam. É a primeira vez que eu vejo na Bíblia Sagrada alguém se tremendo por dentro por ocasião do amor para com alguém. Você percebe o nível de amor quando o fato de alguém se aproximar da mulher, o fato de alguém se aproximar do marido, a pessoa já fica se tremendo por dentro, a pessoa já fica impactada por dentro. Ela vai para casa e o cheiro vai com ela. Ela dorme no travesseiro e o cheiro fica com ela. Ela sonha e o cheiro parece que entra dentro do sono dela, porque é o amor por alguém, é um sentimento por alguém. O amor faz alguém ver o seu amor na segunda, ver o seu namorado, sua namorada, sei lá quem, na segunda-feira, na terça-feira, no mesmo dia já diz: eu estou morrendo de saudades. Acabou de se ver, acabou de estar junto, mas diz: eu estou com muitas saudades, porque o amor faz a pessoa que se distanciou continuar do teu lado. É por isso que muitas das vezes você vai ver que o amor machuca e o amor dói, porque quando o texto enfatiza sobre o amor, você ama alguém, mas a mesma intensidade que você teve para amar, nem sempre você terá para odiar, nem sempre você terá para desprezar. Mas olha para cá, tudo começa com uma paixão, tudo começa com um sentimento de love, de amor, mas é aquela paixão em baixa frequência, é aquela paixão caminhando lentamente. Mas quanto mais você conversa, quanto mais você abraça, quanto mais você conhece, a paixão vai aumentando, 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 e daqui a pouco vira amor. Quando vira o amor, é uma coisa tão linda, porque quando você vai casar,
Quem vai no casamento diz assim: até que a morte os separe. Quando essa expressão, tem gente que nem percebe o poder dessa expressão. Quando o padre, o pastor, o celebrante usa a expressão até que a morte os separe, o palestrante, o celebrante, o pastor está dizendo assim: só a morte é capaz de separar você dele e dela de você. Só a morte é capaz de diminuir a frequência do amor. Mas eu vou fazer uma pergunta: como diminuir a frequência de um amor se quem morreu, morreu por amor? Como diminuir a frequência do amar se quem morreu, morreu por amar? Pastor, onde o senhor quer chegar? É que Jesus morreu, mas ele morreu por amor. É por isso que ele voltou. É porque ele passou o primeiro dia e disse: eu não posso ficar distante deles. Jesus passou o segundo dia e falou: eu não posso ficar distante dele. Aí no terceiro dia, o amor de Maria por Jesus fez ela voltar no túmulo. Mas o amor de Jesus por Maria fez Jesus olhar no olho dela e dizer: por que você procura entre os mortos aquele que já está vivo? O amor de Jesus por nós fez ele ir para a cruz. Mas o amor que fez Jesus ir para a cruz por nós fez Jesus morrer por nós. Mas o amor que fez Jesus ir para a cruz por nós e morrer por nós, também esse amor fez ele ressuscitar por nós. Então não sei se você está pegando a informação desta palavra, mas eu estou dizendo: Jesus morreu por amor, foi para a cruz por amor, mas também ressuscitou por amor. Se ele vai dar glória, ele também está aqui nesta noite por amor. Diga para mim do seu lado: ele te ama. Diga a ele: te ama. Escute que eu usei a expressão que ele te ama. Nós, quando vamos evangelizar, de maneira comum, nós nos referimos aos seres humanos dizendo: Jesus te ama. Não é Jesus te amou, porque quem amou pode não amar mais. Jesus te amará. Se eu digo Jesus te amará, eu estou dizendo do futuro. E se eu digo Jesus te amará, eu estou dizendo que ele só vai te amar se você merecer. Agora, quando eu digo Jesus te ama, eu estou dizendo: não importa o teu estado, não importa o teu recurso, não importa o teu problema, não importa a casa que tu mora, o carro que você anda, a moto que você pilota, não importa quem é tua esposa, não importa quem é teu filho, eu amo você. E por amar você, a morte não leva você. Por amar você, o câncer não leva você. Por amar você, o acidente não leva você. Por amar você, a bala perdida não leva você. E por amar você, o inferno não pode paralisar você. Se Satanás não tivesse observado o amor de Jesus por nós, ele já teria nos matado há muito tempo. Mas quando Jesus abriu os braços à cruz do Calvário, ao invés de ele se alegrar, ele parou a festa, ele parou a comemoração. Ele disse: gente, ele está morrendo por amor, ele está indo para a cruz por amor, e logo logo ele também se levantará por amor. Oh, glória a Jesus. Quando a morte se encontrou com Abel, a morte levou Abel. Quando a morte se encontrou com Noé, a morte levou Noé. Quando a morte se encontrou com Salomão, a morte levou Salomão. Quando a morte se encontrou com Davi, a morte levou Davi. Quando a morte se encontrou com Sara, a morte levou Sara. Quando a morte se encontrou com Moisés ou Moshe, a morte levou ele. Quando a morte se encontrou com Eliseu deitado naquela cama, a morte olhou e disse: eu vou levar você. Quando a morte se encontrou com Josué, a morte disse: eu vou levar
você. Quando a morte se encontrou com Isaías, Jeremias, Malaquias, Abacuque, Sofonias, Ageu, quando a morte se encontrou com todos esses profetas, a morte levou eles. Quando a morte se encontrou com os personagens que eram os levitas do Antigo Testamento, a morte levou todos eles. Quando a morte se encontrou com Mateus, com Marcos, com Lucas, com Pedro, quando a morte se encontrou com Paulo, quando a morte se encontrou com Tiago, quando a morte se encontrou com os discípulos, a morte levou eles. Quando a morte, eu vou pregar o que Deus está mandando. Quando a morte se encontrou com Herodes, a morte levou Herodes. Quando a morte se encontrou com Júlio César, a morte levou Júlio César. Quando a morte se, meu Deus do céu, eu vou aqui hoje. Quando a morte se encontrou com Sócrates, com Platão, ela levou esses filósofos da era antiga. Ele levou. Quando a morte se encontrou com os políticos da era clássica, da era antiga, a morte levou eles. Quando a morte se encontrou com John Wesley, com Billy Graham, com John Stott, quando a morte se encontrou com William Seymour, quando a morte se encontrou com Moody, levou todos eles. Mas quando a morte olhou para Michael Jackson, ela disse: eu te levo, rapaz. Ele disse: não, mas eu sou rei, eu sou considerado rei. A morte levou Michael Jackson. Quando a morte se encontrou com Pelé, Pelé disse: sou rei do futebol. A morte levou o Pelé. Quando a morte se encontrou com Bob Marley, ele disse: sou rei do reggae. A morte levou o Bob Marley. Mas quando a morte se encontrou com Yeshua HaMashiach, quando a morte se encontrou com ele, ela disse: eu levei todos, mas em você não. Com você não. A morte levou Padre Cícero, a morte levou Maria, a morte levou a Madre Teresa, a morte levou o pai do espiritismo Allan Kardec, a morte levou Chico Xavier, a morte levou muito dos nossos antepassados, mas a morte não levou ele. Ele está vivo. Só quem crê que ele está vivo começa a dar 10 segundos de glória, porque ele está aqui hoje. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Dá licença, que Deus está tomando a minha alma aqui hoje. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Onde está a morte, a vitória? E onde está o inferno, o tema que deu? Ele está vivo. 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 Olha para quem está do teu lado e vê. Se esse crente adora o Deus morto ou o Deus vivo? Vem aí, vem aí. E eu termino agora. Quando Salomão se encontrou com a camponesa, ele disse assim: nós precisamos tomar vinho. Fala para quem está no seu lado. Naquela época, vinho selava as alianças matrimoniais. Quando o homem ia se casar com a sua esposa, ele pegava uma taça, um cálice de vinho para tomar com ela. Aí a Bíblia diz: e Jesus, depois de partir o pão, ele tomou o quê? Se você for embora, eu vou repetir. Eu vou repetir porque só uns 5 pegaram. Eu disse que quando alguém bebia um cálice de vinho, essa pessoa estava selando uma aliança matrimonial. A Bíblia diz: e quando ele partiu o pão, ele deu graças, mas depois de partir o pão, ele tomou o cálice. Aleluia! Quando ele pega o cálice vinho e toma, o que ele está dizendo? Eu vou
me casar com quem? Com a minha noiva. Mostra a aliança para alguém do seu lado aí e fala: eu estou casado com Jesus. Fala aí. Fala, fica com vergonha não, crente. Se tu está encalhado, desencalha hoje, vai dando glória. Aleluia, eu estou casado com Jesus. Tenho uma aliança no meu, porque a gente cantou. Ele pôs um anel no meu dedo. Eu estou comprometido com Ele. Como diz no Rio de Janeiro, eu estou fechado com Jesus Cristo. Eu estou fechado com Ele. Deixa eu ver quem está casado com Jesus. Eu estou casado com Ele, porque eu sou a noiva. Mas escute, eu vou terminar a tipologia, vou terminar a simbologia, eu vou terminar a revelação da palavra com isso aqui. Salomão deixou a noiva no campo e disse assim: eu estou indo, mas depois eu volto. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu vou subir para o Pai, mas já já eu volto. Segura. Aí Salomão voltou e disse: amada minha, não é mais apenas, você não é mais apenas uma mulher, alguém que eu me apaixonei, uma namorada. Agora você é minha noiva. Vamos para o meu trono, vamos para o meu reino, vamos para o meu palácio. Aí Jesus disse: eu vou para o trono, mas depois eu volto. E pode ser hoje. Jesus logo vai dizer: vinde minha noiva, venha minha noiva. Ele subiu, mas logo ele para buscar a sua igreja. Só quem é lavado e remido no sangue, deixa eu ver. Se aproveita a tocar hoje, deixa eu ver. Se você vai para o show da Xuxa ou você vai subir para o céu. Deixa eu ver, crente. Salomão, rapaz, por que eu não preguei isso na sexta? Salomão disse assim, depois eu prego de novo, não tem problema não. Salomão disse assim: eis a minha amada. Jesus diz assim: vocês são meus amados. Salomão disse assim: eu escolhi vocês. Jesus disse: eu escolhi vocês. O Salomão falou assim: você é o meu amor. Jesus olhou para nós e disse: vocês são os meus amores. Eu escolhi vocês, eu separei vocês. E ó, quem tocar em você está tocando em. Faz assim para alguém, ó. Não toque em mim não. Faz. Agora faz assim, ó. Porque eu estou casado com ele. Vai. Não. Dá para dar uns 10 segundos de glória? Você não acha não? Dá para dar uns 10 segundos de aleluia? Por quê, pastor Miguel? Para selar essa palavra. Porque assim como Salomão cuidou da sua amada, Jesus também cuida de nós. Assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele também cuida de você. Assim como Ele alimenta as aves do céu, Ele também te dá o alimento. Só quem ama Ele, só quem gosta dEle, só quem é apaixonado nele, começa a dar glória a Jesus aí. Começa a dizer: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Ele escolheu você. O escândalo da realeza, Ele não se importa com o que vão falar. Ele não se importa com a manchete do jornal. Quando Ele escolhe alguém, está escolhido e ponto final. Deixa eu ver quem é escolhido por Deus. Tem essa volta toda só para provar aos senhores e às senhoras que
Salomão e Jesus é muito parecido. Porque assim como Jesus, assim como Salomão amou a noiva, Jesus ama a sua noiva.